Boa, pessoal, temos mais um circuito aqui para resolver. E primeira coisa que vamos fazer aqui é nomear os nós. Meu potencial que eu tenho aqui no meu ponto P, eu tenho aqui nesse ponto aqui, que eu vou chamar de P também. Meu P aqui, eu vou chamar de ponto P aqui. E ponto P aqui. Perfeito? Se eu tenho meu ponto P aqui, eu terei meu ponto P aqui também. E eu terei meu ponto P aqui também. Pronto. Então vamos prosseguindo aqui. Eu tenho um caminho livre aqui ainda. E eu já coloquei o ponto P aqui previamente, viu? O menino tá rápido. Então, depois de percorrer aqui, eu tenho aqui o meu ponto P de novo. Perfeito? Não posso mais percorrer caminho nenhum aqui com o meu ponto P. Vamos percorrer agora com o meu ponto Q. Eu tenho o meu ponto Q aqui, aqui e aqui. Porque ele sai daqui, percorre mesmo potencial que eu tenho aqui, eu vou ter aqui. Então, já nomeei meus pontos. Então, com isso, eu já posso perceber algumas coisas. Primeiro, eu tenho meu ponto P aqui e meu ponto P aqui. Tenho meu ponto P aqui em cima também. Então, logo, eu posso dizer o quê? Que não vai passar a corrente aqui, tá? Em curto. Então, eu tenho meu ponto P aqui e meu ponto P aqui. Então, esse meu circuito também, ele está em curto. Minha resistência está em curto. Eu tenho ponto P aqui e ponto P aqui. Então, essa minha resistência aqui também não vai passar corrente, está em curto. Então, seguindo aqui o meu caminho, eu vou perceber o quê? Que eu tenho um ponto Q aqui, eu tenho um ponto aqui diferente que eu vou chamar de S. Então, esse meu ponto S foi o último nó que eu nomeei. Então, eu tenho meu S está ligado ao meu P aqui e ao meu P aqui e ao meu Q. Então, vamos deixar ele aqui no meio. Dá um espaço aqui, meu ponto P. Eita, zorra, ficou uma ladeira aqui. Meu ponto P. Bota esse meu ponto S aqui. E o meu ponto Q aqui. Então, eu dou meu ponto P para o meu ponto S. Eu tenho o que aqui? Uma resistência, duas resistências. Então, vamos primeiro passar a primeira resistência aqui. Meu ponto P para o meu ponto que eu vou chamar aqui de S. Já foi, então eu vou circular ela aqui. Vamos marcar essa aqui agora. Do meu ponto P eu tenho mais uma outra resistência que está em paralelo com o meu ponto S. Perfeito? Botei meu ponto S porque eu tenho um ponto S aqui também e meu ponto P aqui também. Porque eles são o quê? Eles são equidistantes. Ou seja, na verdade, eu tenho o mesmo ponto, mesma resistência que eu tenho aqui, mesma resistência que eu terei nesse ponto, terei nesse ponto, e mesmo potencial que eu tenho aqui, eu terei aqui. Perfeito? Então agora vamos marcar o meu ponto Q. Eu tenho o meu ponto Q ligado a meu ponto S. Perfeito? Então vamos aqui. Meu ponto P ligado a meu ponto S. E eu tenho uma ligação direta do meu ponto P para o meu ponto Q. Então, aqui, ó, P ligado até o ponto Q. E eu tenho mais, vamos marcar aqui meu ponto P, meu ponto Q, e eu tenho essa do meu ponto P para meu ponto Q aqui, que eu vou colocar agora. Pronto, perfeito. Desenhamos todos os pontos aqui, que já circulamos aqui perfeitamente, correto? Então, vamos agora colocar nossos valores das resistências. Eu tenho o que aqui? Eu tenho que, desse meu ponto aqui para esse, eu tenho 2 ohm. Desse para esse, eu também tenho 2 ohm. Aqui, perfeito? Então, não, 2 ohm não, 2R. 2R. Eu tenho aqui 2R. Do meu ponto P para o meu ponto S, eu tenho o que aqui? R. Eu tenho R aqui também. E aqui eu tenho R.
Então, vamos perceber uma coisa aqui. Esses dois circuitos, eles já estão em paralelo. Então, eu já posso calcular a resistência equivalente entre eles. Tem duas formas de calcular a minha resistência equivalente. Eu falei para vocês de uma que é como 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R mais 1 sobre R. Então, fazer o que? Eu tiro o MMC aqui, né? Que vai ser o produto desses dois, que vai ser R ao quadrado. Divido isso, R ao quadrado por R, que dá R. Mais R ao quadrado dividido por R dá R de novo, vezes 1 dá R. Então, eu tenho o que aqui? Que 1 sobre a minha resistência será isso aqui. Então, 1 sobre resistência equivalente será o que? 2R sobre R ao quadrado. Vamos mandar multiplicando aqui, multiplicar cruzado. Então, terei o que aqui? Que R ao quadrado vai sobre 2R vai ser igual a minha resistência equivalente. Então, vamos simplificar o R ao quadrado daqui com o R daqui. Então, eu tenho que R vai ser igual a 2. O R sobre 2 é minha resistência equivalente. Tem outra forma de calcular isso também, que é minha resistência equivalente vai ser o produto das minhas resistências dividido por a soma entre elas. Então, quem é minha resistência equivalente aqui? Quem é minha resistência 1? R. Minha resistência 2? R também. Dividido pelo quê? Por R mais R. Então, teria o que aqui? Que R ao quadrado dividido por 2R. Então, para calcular minha resistência aqui equivalente, simplifico o meu R com o meu R. Então, tenho que é R sobre 2. Mesma coisa do de cima. Então, quando eu tiver duas resistências iguais, em paralelo, eu só faço dividi-la por 2. Então, ó, simplificando aqui, eu vou ter o quê? Uma resistência de R ligada ao meu ponto S. Perfeito? Em uma ligada ao meu ponto Q. Então, eu tenho outra aqui em paralelo. Perfeito? Aqui, ó, 2R com 2R. Então, acabei de falar o quê? Quando você tem duas resistências iguais em paralelo, você faz o quê? Divide por 2. Então, teremos o que aqui? Uma resistência equivalente entre elas de valor R. Então, aqui eu tenho R sobre 2, não é? R sobre 2. Aqui eu tenho R. E entre esses dois aqui eu tenho um R também. Temos aqui uma resistência que vamos calcular a resistência equivalente entre esses dois. Quem será a minha resistência equivalente aqui? Temos dois circuitos em série. Vamos só efetuar a soma entre eles. Então, ficará como aqui? Eu tenho um circuito de R sobre 2 mais R. Então, vamos tirar o MMC aqui, que é 2, né? R. 2 dividido por 1 dá 2, vezes R dá 2R. Então, teremos o que aqui? 3R sobre 2. Então, teremos mais um que aqui? Um circuito aqui de 3R sobre 2. Pronto, agora teremos só um circuito equivalente aqui que será a resultante desses dois resistores aqui. Então, vamos calcular ele aqui abaixo. Temos aqui um circuito em paralelo de quanto? De R que multiplica. Vamos fazer daquela segunda forma que eu ensinei. 3R sobre 2. Isso aqui será minha resistência equivalente, correto? Dividido por R mais 3R sobre 2. Então, minha resistência equivalente será quanto? Vou multiplicar aqui, correto?
vamos ter o quê? 3R ao quadrado sobre 2. E aqui embaixo vamos tirar o MMC, que será 2, né? Temos 1 aqui embaixo. 2 dividido por 1 dá 2. Perfeito? Vezes R dá 2R. Mais 2 dividido por 2 dá 1. Vezes 3R dá o quê? 3R. Então, prosseguindo aqui, minha resistência equivalente será 3R ao quadrado sobre 2 dividido por 5R sobre 2. Então, minha resistência equivalente será o quê? Mantém a primeira, multiplico pelo inverso da segunda, que vai ser 2 sobre 5R. Então, teremos o que aqui? Meu 2 simplifica com meu 2. E meu R simplifica com esse meu R daqui, sobra só um R aqui. Então, eu tenho 3R sobre 5. Pronto. Minha resistência é equivalente. 3R sobre 5 ohms.